Daniel, capítulo de número 10. Hoje é um culto de instrução. Hoje é um culto de instrução. Existem instruções que podem mover os seus próximos 10 anos. Uma instrução pode te conduzir a um lugar que você nunca esteve. A instrução é preciosa. E hoje Deus vai falar com você a respeito de uma prática bíblica, que é o jejum. Deus vai te mostrar a importância de jejuar. Deus biblicamente deixou registrado em sua palavra que homens e mulheres jejuaram em tempos de crise e obtiveram vitória em meio às circunstâncias. Pessoas jejuaram, homens jejuaram, mulheres jejuaram, Jesus jejuou, João Batista jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, Moisés jejuou, Esther jejuou. E por que a igreja não jejua mais? O jejum move algo sobrenatural na sua vida, e tem barreiras que você só vai vencer por força de jejum e oração. Está na hora de nos posicionarmos com jejum e oração. Um glória a Deus e um ai meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de jejuns. Existem batalhas que você só vai conseguir vencer com jejum e oração. Você vai aprender hoje o que é o jejum, o poder do jejum e o porquê você deve jejuar. Eu sei que hoje em dia a igreja não gosta de ouvir isso. Outras igrejas nós gostamos, porque é um princípio bíblico, sim ou não? Nós não estamos aqui pregando 55 maneiras de prosperar, 45 formas de você ganhar dinheiro. Não, nós estamos ensinando princípios bíblicos. E nós vamos começar hoje 21 dias de jejum e oração. Jejum e oração. São 21 dias consagrando a Deus a sua vida. Nós vamos jejuar para buscar a presença do Senhor. Amém ou não amém? Deixa eu falar um pouquinho aqui. 21 dias você vai eliminar da sua vida manjares desejáveis. 21 dias. Por exemplo, a igreja fará frutas, legumes, verduras, grãos e ovos. Só, mais nada. E água, obviamente. Frutas, legumes, verduras, grãos e ovos. Mais nada. E ninguém disse amém. E eu estou sozinho. Ai de mim, pois estou perdido. Os irmãos estão olhando para mim dizendo: meu Deus, vim no culto errado. Ia vir semana que vem, porque daí semana que vem ia falar sobre vitória. 21 dias consagrando a sua vida. Preste atenção, por favor. Olha aqui. Não é uma regra rígida. Você pode determinar o que você vai comer ou não. Por exemplo, alguns irmãos que estão em situações especiais, diabéticos, pré-diabéticos, lactantes, gestantes, eles devem ter sim um cuidado especial e fazer sob prescrição médica. Nada que prejudique você. Cada um conhece os limites do seu corpo. Não é porque nós vamos fazer frutas, legumes e verduras que todo mundo tem que fazer. E não significa que aquele que comer menos é mais espiritual que o outro. Não funciona assim. Jejum não é uma competição. E também tem um monte de religiosos aí me dizendo: pastor, mas não pode falar quando está jejuando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus jejuou, estava ele e o diabo, como nós ficamos sabendo? Pensa aí. Foi o cão? Jesus jejuou, a Bíblia diz: e tendo Jesus jejuado. Quem falou que ele jejuou? No capítulo 5 está dizendo assim: e que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mas como que vai ver? Se não fala, se não fala, se não faz, se não faz, não vê. Nós não estamos fazendo para mostrar que somos espirituais, não. Eu estou abrindo isso nas redes sociais, porque muitos membros da nossa igreja estão em outros estados, e não tem como eu ficar falando com eles o dia inteiro. Então nós vamos fazer, nós colocamos para que outros irmãos possam fazer, no Brasil, fora do Brasil, em outros estados que congregam conosco. Eu não estou publicando para mostrar que eu sou espiritual, eu não preciso disso. Eu já fiz inúmeros jejuns esse ano e não falei nada para ninguém. Nós só estamos abrindo esse porque esse é um jejum coletivo, amém? Então quando você vê nas redes sociais: o pastor lá está dizendo que ele está jejuando. Não, meu irmão, é para incentivar.
E para mostrar para você que é possível fazer um jejum, eu quero ensinar você, e eu não estou nem preocupado com quem está criticando, porque quem está criticando não vai fazer o jejum. Então nós vamos fazer um jejum de 21 dias, olha aqui por favor, jejum sem oração é regime, jejum sem oração é o quê? Então você quiser fazer um regime, faça dieta, faça, mas jejum precisa ser atrelado a oração. Então você vai orar durante 21 dias, você vai substituir o que é carnal e vai se alimentar do que é espiritual. Você vai deixar de comer uma comida terrena e você vai comer o pão do céu. Por isso, internet está fora, Instagram, Facebook, TikTok, lá vai redes sociais, fora, com sabedoria. Como assim? Se você trabalha com publicidade, você precisa fazer uma postagem porque você vende pelo Instagram, entre, faça a sua postagem, faça a sua venda e saia fora. Não fique ali vendo a vida dos outros, navegando, porque o diabo tem sempre um barquinho preparado. Então você pode entrar nas redes sociais, entre, faça seu trabalho, sua postagem, sua divulgação e saia. Por exemplo, 21 dias, eu vou fazer todos os dias uma live de instrução às 18 horas. Eu vou entrar, ligar o meu telefone, falar com os irmãos, dar a instrução e vou desligar e vou sair. Acabou. Nós não vamos assistir filmes, séries, Netflix. Meu Deus, tem gente que já começou a tremer na cadeira de abstinência ali. Teve um que já começou aqui, calma. Você vai desintoxicar a sua alma das coisas terrenas. Está difícil pregar hoje, porque tem uns crentes me olhando dizendo assim, não volto nunca mais nessa igreja. 21 dias, você vai substituir o que é carnal. Netflix, desativa. Músicas do mundo, você nem deveria ouvir, nem dentro nem fora do jejum. Você vai eliminar. Filme de terror, séries, vai ler a Bíblia, vai consagrar, vai ouvir louvores, vai descobrir que em Deus você é completo e que as coisas da terra não fazem mais sentido para o cristão. Nós vamos consagrar, não estamos brincando não. Tem gente que fala assim, mais de Cristo é uma igreja da modinha. Entra na moda que você vai ver como é difícil andar nessa moda. De oração e jejum, busca do Senhor, lê a Bíblia Sagrada, consagração. Nós vamos buscar ao Senhor, nós estamos jejuando para buscar a face do Senhor. Eu quero que você anote isso, jejuar é ter fome de Deus. Anota isso aí, jejuar é ter fome de Deus. Você está jejuando? Estou com fome. Fome do quê? Fome de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Eu estou de jejum porque eu estou com fome. Eu não quero mais ficar se alimentando das coisas dessa terra. Chega de ficar entrando em sites, chega de ficar entrando em redes sociais, de perder o seu tempo ali. Eu estou com fome da presença, da glória, do Todo-Poderoso, daquele que é, que era, daquele que sempre será. Eu quero Jesus, eu quero a presença do Espírito Santo, eu quero me envolver com as coisas de Deus. Eu preciso disso na minha vida. Alguém está percebendo que Deus está nesse ambiente? 21 dias, você vai consagrar a sua vida. Não me ligue, pelo amor de Deus, pastor, eu posso tomar whey? Você pode tomar o que você quiser, porque o propósito é seu e de Deus, amém? Você pode tomar, pastor, eu vou incluir carnes, também não dá, né, irmão? Não, mas é outra pregação. Você pode sim. Eu vou incluir alguma coisa, porque eu preciso daquela proteína. Amém, irmãos? Não faça um voto de tolo. Nós vamos fazer fruta, legumes e verduras. Mas se você quiser incluir alguma coisa, por exemplo, meu filho está num dilema. Pai, eu não sei se eu faço de carne, se eu vou deixar a carne, vou fazer de chocolate, vou fazer disso, daquilo. Falei, filho, é você e Deus. Ele tem 11 anos, está aprendendo. Não significa que eu sou mais espiritual do que ele. Alguém está entendendo? Não faça algo que você não consiga cumprir, mas é um propósito. Eu fiz esse jejum quando eu estava em alta performance, competindo profissionalmente. Eu era um atleta profissional e fiz, não morri. Pode olhar para mim, estou vivo. Tem gente que pensa, vou ficar sem tomar café. Tem gente que o sangue é preto por causa da cafeína. É café de manhã, café à tarde, café. Você não precisa, você não é escravo disso não, meu irmão. Tem gente que não consegue ficar sem Coca-Cola. Toma cuidado.
Está ruim as coisas aí dentro já. Você vai eliminar todas essas coisas que não provêm de Deus. Alguém está entendendo? Então você pode fazer do seu jeito. Não precisa ir embora agora não. Deixa eu terminar de pregar para você entender. Senão vão pensar que você está bravo comigo. Para muitos não faz sentido isso, né? Para muitos ficar sem comer, eu preciso de ficar sem comer para quê? Para ser salvo, sim ou não? Não. Porque jejum para ser salvo não existe. O sacrifício para ser salvo já foi feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez o sacrifício por nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém está fazendo para ser salvo. Você está fazendo para matar a sua carne. Você vai matar essa miserável da sua carne aí. Por quê, pastor? Porque você está num dilema entre alimentar a carne e alimentar o espírito. Deus quer falar com você, mas sua carne está muito forte a ponto de você nem ouvir a Deus. Os desejos carnais estão tão fortes em você que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você pensa em coisas da carne, você cobiça as coisas da carne, você deseja coisas da carne, e Deus está nos chamando para um nível onde o Espírito vai governar a nossa vida, onde Deus vai governar a nossa casa, onde Deus vai governar as nossas decisões, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Todos nós aqui, todos temos desejos carnais, todos. E os diáconos também, e quem canta também, quem prega também. Por quê? Porque ninguém é anjo. Todos estamos em um corpo de carne, só que a diferença é que cada um tem um ponto fraco. Tem gente que não faz, mas pensa, maquina no seu coração o tempo inteiro o mal está em nós, e às vezes alimentamos a nossa carne e não alimentamos o nosso espírito. Jejuar é matar a carne para vivificar o espírito. Alguém está entendendo isso? Durante 21 dias nós vamos fazer esse propósito. O que é jejuar, pastor? Jejuar é ter fome de Deus. Para mim essa é a definição do jejum. É matar a sua carne para que o espírito seja vivificado. O salmista no Salmo 35, versículo 13, ele diz assim: eu afligi a minha alma, e eu orava, e eu jejuava. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava a Deus, ele clamava por Deus. Esther, capítulo de número 4, a Bíblia diz que ela recebe uma sentença. Ela recebe o que? Uma sentença, um diagnóstico. E a Bíblia diz que ela diz assim: olha, todos vocês durante 3 dias não comam e nem bebam, eu vou jejuar, as minhas amigas estarão de jejum também, todo o reino vai jejuar e Deus vai reverter esse negócio. Quando você reverte, quando você ora, Deus tem o poder de reverter situações. Quando você jejua, Deus muda sentenças a seu favor. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Dê um aplauso a Jesus. Existem coisas e batalhas que nós só vamos vencer por meio de jejum e oração. Jejum e oração. Vou contar uma para você. Minha esposa estava aqui, ela foi para casa agora. Ela já estava no primeiro culto. Minha esposa engravidou da nossa segunda filha, Débora. Aliás, minha esposa fica linda grávida. Eu vou falar isso de novo para ela. E quando ela engravidou, quem aqui é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo? Ocorreu um sangramento. Eu fiquei com medo, porque mesmo sendo pastor, eu não falei para ninguém. Fomos ao médico, a médica disse assim: a placenta está descolando, e por isso houve um sangramento. Não é normal a mulher ter sangramento durante a gestação. Quer dizer, tem médicos aqui, pode me corrigir, mas não é, doutor, é normal? Não é normal. Então não é normal a mulher ter um sangramento. Quando a minha esposa teve o sangramento, eu fiquei com medo. Eu disse: eu vou perder a minha promessa. Ela já está com sangramento. E a médica disse: olha, você vai ter que ficar em repouso absoluto. Você não pode pegar peso, você não pode baixar. E uma série de recomendações. E a minha alma ficou aflita. E por dentro, eu preciso ser o mais forte da casa. Então não, vai dar certo. Vamos lá, vamos vencer. Vamos vencer, não duvida não. Mas, se não vencer, o diabo começou a falar comigo, porque a minha carne, preste atenção nisso, a minha carne tinha um diagnóstico. Eu vi a minha esposa sangrando. Então eu pensei: não vai dar certo,
mas o meu espírito me direcionava: acredite, Deus é poderoso para fazer, Ele pode segurar essa criança nesse ventre. Mas a minha carne dizia: mas ela já está sangrando e as coisas estão piorando. Mas o meu espírito dizia: tudo é possível ao que crê, se posicione em fé. Mas a minha carne me levava para dizer assim: olha, ela já está em repouso, eu não sei se vai ser dessa vez, pode ser que não seja agora. Mas o meu espírito dizia: se posicione, ore, se consagre, jejua. Então ora eu pendia para a carne, ora eu pendia para o espírito. Teve hora que eu parei, eu disse: chega! Até o final da gestação eu faço um jejum por essa menina. Ela vai nascer e vai nascer perfeita. E todas as semanas eu estava de jejum e oração, de jejum e oração. Quando a minha carne se inclinava para a dúvida, o meu espírito dizia: creia, você está consagrando, creia, você está posicionado, creia. A minha carne se inclinava, eu voltava para matar a minha carne, dizendo: acredite, vai dar tudo certo. E passa um mês, vai outro mês, e eu volto para a oração, eu volto para o jejum. Resumo da história: a menina nasceu e nasceu perfeita para a glória de Deus. Mas, pastor, então o jejum muda Deus? Não, o jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. Deus não muda e não tem sombra de variação. Ele é sempre eterno, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então o que o jejum muda? O jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o meu coração. Alguém está entendendo isso? O meu coração fica mais sensível, o meu coração fica mais manso, o meu coração fica mais ensinável, o meu coração fica mais tratável. Então o jejum não muda Deus, o jejum muda quem? A minha natureza terrena, que para de se alimentar. Eu preciso jejuar. Grandes homens de Deus que passaram por essa terra jejuaram. E por que nós não vamos jejuar também? Existem pessoas aqui que têm desejos carnais e não conseguem dominar os desejos carnais e sempre caem nos mesmos pecados. Você precisa aprender a mortificar a sua carne. Cada um aqui passa por um momento difícil que a carne grita. Eu não vou ficar dando exemplos porque são inúmeros. E você precisa ensinar o teu espírito que quem governa agora não é mais a sua carne, é o seu espírito. Por isso o apóstolo Paulo dizia: fazei morrer a vossa natureza terrena. Posso te explicar uma coisa? Por exemplo, tem gente aqui que vai ficar sem tomar café. Quando você olhar, olha aqui para mim, quando você olhar o cafezinho, você vai dizer: eu posso te tomar, e se eu quiser eu te bebo agora. Escute, olha aqui, eu estou te ensinando uma coisa, um princípio. E quando você chegar para tomar o café, você vai começar a dizer assim: eu posso, mas eu não quero, porque eu estou matando a minha carne, e quem governa agora não é a vontade da minha carne, é o Espírito. Então a minha carne vai sendo adestrada. Preste atenção, parece algo tão bobo, né? Mas quando você diz não para aquilo que é permitido, você com facilidade vai dizer não para aquilo que é proibido. Quando você aprende a dizer não para aquilo que é permitido, facilmente você aprende a dizer não para aquilo que é proibido. Então quando você começa a treinar a sua carne dizendo: eu posso, mas eu não quero, e quem governa é o Espírito. Eu posso, mas eu não vou deixar a minha carne me dominar, quem governa é o meu Espírito. Eu posso, eu tenho toda a liberdade, mas eu abro mão da minha liberdade para me submeter a Cristo. Então eu não vou fazer. Meu irmão, quando o diabo colocar um prato na sua frente, sua carne está treinada. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Quando aquela mulher que tem aquela compulsividade por compras, quando ela chega naquela vitrine escrito salé, saldo, aquela palavra mágica que é um imã, né? A mulher, não, eu posso, mas não vou comprar. E os maridos digam amém. Por quê, pastor?
Porque às vezes, aquele grupo que você deveria já não estar mais nele, do WhatsApp, chega aquele vídeo, e você vai, não posso, a minha carne está treinada, eu não posso ver esse tipo de coisa, porque agora quem governa não é a minha vontade, é o Espírito. Alguém está entendendo? Quando aquele filho seu, que parece que toma 3 Red Bull na mamadeira, estiver correndo de um lado para o outro, quando vir aquela vontade de gritar, você vai dizer: amado, amor, senta. Quando alguém te fechar no trânsito e você vai dizer: aleluia, vai na bênção, querido. Sabe por que nós temos dificuldades? Porque nós não negamos a vontade da carne. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu faço. Eu dou deleites e prazeres à minha carne. E quando você precisa dominar a sua carne é mimada. Ela grita e você dá para ela. Nós precisamos entender que quem governa é o Espírito. Desde que você acorda até você dormir, é uma guerra da carne contra o Espírito. A carne quer desejo, prazer, deleites. O Espírito quer consagração, santificação e você para Deus. Aí você fala: eu vou orar. Aí vou ver um pouquinho aqui de séries, filmes, televisão, novela. Tem gente que vê. Qual que é a novela das 8 agora? Qual que é o nome da... Peguei um ali, ó. Peguei um ali, peguei. Eu senti que... Você não precisa dessas coisas. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Toda a plenitude está em Cristo. Em Cristo está a plenitude. Nós precisamos da presença de Deus. Você está entendendo o que é matar a sua carne, para que o Espírito possa dominar você? O jejum, ele vai te deixar mais sensível às coisas do Senhor. Porque na maioria das vezes que Deus fala conosco, infelizmente nós estamos distraídos. Josafá, quem veio aqui no último domingo sabe que eu preguei. Josafá, ele recebeu a notícia e ele foi orar e jejuar. E Deus entrou naquela peleja. Vou repetir. E Deus entrou naquela peleja. Vou repetir. E Deus entrou naquela peleja. Está na hora de começar a orar para que Deus entre nessa peleja também. Mas muitas pessoas estão querendo ganhar no argumento, na força do próprio braço. Projeta para mim Mateus capítulo 17, versículo 21. Jesus encontra os discípulos tentando expulsar um demônio e eles não conseguiam. Jesus encontra os discípulos brigando com o endemoniado lá e eles não conseguiam. Jesus olha para eles, expulsa aquele demônio e diz assim para eles: esse problema, esta casta, só se resolve com jejum e oração. Você pode aqui mais uma vez me dar a sua atenção? Existem portas que só se abrirão com jejum e oração. Existem causas na justiça que só serão liberadas com jejum e oração. Existem pessoas longe que só vão se aproximar quando você se aproximar de Deus com jejum e oração. Existem casamentos que estão sendo destruídos e o diabo está reinando com briga, intriga, palavrões, gritarias e um monte de coisas que só serão restaurados por meio de jejum e oração. Existem pessoas que estão quebradas financeiramente, que só vão voltar a prosperar quando voltar a orar e jejuar. Existem pessoas que estão em depressão, com ansiedade, com um monte de síndrome, que não consegue dormir, que não consegue viver. Você só vai conseguir viver novamente quando você se posicionar com jejum e com oração. Existem pessoas que ficam doentes, mas só andam doentes, a saúde só está para baixo. Isso vai mudar em nome de Jesus, porque a partir de hoje você vai se posicionar em jejum e oração, e eu profetizo: Deus vai curar muitas pessoas, Deus vai restabelecer a saúde de muitas pessoas, Deus vai abrir portas para muitas pessoas, Deus vai prosperar muitas pessoas. Eu creio nisso. Existem problemas que nós só vamos resolver com jejum e... Meu irmão, está na hora da gente começar a jejuar. Jesus, não, isso é o mar. Jesus jejuou. Por que a gente não jejua?
Antes de entrar num projeto grande, Jesus jejuou. Eu vou repetir isso. Antes de entrar num projeto grande, Jesus jejuou. Antes de entrar num projeto grande, Jesus jejuou. Antes de começar uma grande obra, Jesus jejuou. Você tem um projeto, vai consagrar esse projeto. Você tem uma grande obra, vai consagrar a sua vida. Você tem um grande desafio, vai buscar refúgio no Senhor. Esdras sentiu medo e ele jejuou pedindo a proteção do Senhor, e Deus ouviu a oração daquele homem. Está na hora de começarmos a orar e começarmos a jejuar. A palavra do Senhor nos mostra inúmeros exemplos de homens que em tempos difíceis começaram a orar e jejuar. Sabe o que o jejum faz? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O jejum te deixa mais sensível à voz de Deus. Você vai começar a andar na rua, trabalhar, e de repente Deus vai falar com você: fala do meu amor para aquele ali. Parece que eu estou ouvindo vozes. Você está ouvindo vozes. Aí você vai chegar: ó, eu queria te falar do amor de Deus. E você vai dizer: eu estou poderoso. Não, você só está sensível à voz do Espírito Santo. Aquela pessoa que te procura e você diz: a vida é assim mesmo. Quando você começar a ouvir aquela pessoa, Deus vai começar a dizer: fala isso para ela. Fala isso para ela. E quando você falar, vai ser como uma flecha certeira, porque a palavra de Deus é como uma espada afiada, que corta a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Você vai estar atendendo clientes. Eu já contei para vocês como eu entrei numa sala para encerrar meu contrato com um dos maiores empresários de Portugal, um homem bilionário. E quando eu entrei dentro daquela sala de jejum e oração, quando eu entrei dentro daquela sala, ele com um chapéu desse tamanho, um cara que tinha aviões, um monte de coisa. E quando eu entrei na presença dele, o Espírito de Deus me deu uma palavra para ele. Ele está com câncer na garganta, pode falar para ele. Eu olhei para ele: assim diz o Senhor. Ele falou: ninguém me falou isso. Eu falei: mas o Espírito Santo está falando comigo agora. Por quê, pastor? Porque quem ora e quem jejua começa a ficar sensível à voz do Espírito Santo. Eu quero andar assim. Eu quero andar assim. Eu preciso andar assim. Eu quero andar sensível à voz do Espírito Santo. É muita carnalidade. É muita gente interferindo, pouca gente intercedendo. É muita gente falando das coisas da terra e poucas pessoas falando das coisas do céu. Sabe, nós precisamos entrar neste lugar em Deus, onde nós vamos andar com sensibilidade espiritual. Vamos à palavra que eu li, Daniel capítulo 10. Daniel precisava de uma resposta. Daniel precisava de uma? Eu preciso de uma resposta. Daniel precisava de uma intervenção de Deus. Me dá 5 minutos e eu encerro, e nós vamos para casa, sem comer, aleluia. Daniel precisava de uma resposta. A Bíblia diz que desde o primeiro dia, Deus deu a resposta, enviou a resposta. Mas a resposta só chegou no 21º. Vamos lá, vamos de novo, vamos entender? Desde o primeiro dia, Deus enviou a resposta, mas só chegou no 21º. Por quê? Porque no mundo espiritual havia uma guerra para que aquela resposta não chegasse. Tem gente que já está entendendo. No mundo espiritual havia uma guerra para que aquilo não acontecesse. No mundo espiritual, Deus já havia prometido, mas não havia se manifestado. Deus já havia liberado uma palavra, mas não havia cumprido ainda. Por quê, pastor? Tem coisa que Deus já liberou sobre você, mas ainda não aconteceu. E enquanto isso não acontece, nós vamos orar e jejuar. Tá, muitas pessoas não entenderam, vou explicar de novo. Quem aqui já comprou pela internet? Tá, vou repetir. Não é pecado. Quem já comprou pela internet? Aí, ó, tá vendo? Minha esposa faz muito isso. Eu estou em casa, de repente chega uma mensagem: Mercado Livre. Eu digo aleluia. O porteiro já sabe meu nome, já diz: tem comidinha para ti. Minha esposa compra, paga, mas não chega. Eu digo: já comprou? Já, mas não chegou. Eu digo: mas já paguei, mas não chegou. É assim ou não é? Daniel recebeu a certeza de Deus que o pedido já havia sido liberado, mas não chegou.
E durante 21 dias, Daniel orava, jejuava, orava, jejuava, orava e jejuava. Tem coisas que Deus já liberou sobre a sua vida. Quer ver uma coisa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aconteceu, mas já foi liberado. Então nós vamos orar e jejuar para que isso aconteça. Eis que vos colocarei por cabeça e não por cauda. Isso é uma palavra liberada sobre você. Já aconteceu? Ainda não. Vamos orar e vamos jejuar. Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua sorte. É uma palavra que foi liberada. Já aconteceu? Ainda não. Então nós vamos orar e nós vamos jejuar. O Senhor é a sua saúde, é Ele que te cura. Ele é Jeová Rafá. Já aconteceu? Ainda não. Então nós vamos orar e nós vamos jejuar. Deus vai te prosperar nessa terra. Você acredita nisso? Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. É uma promessa. Você terá vida e vida em abundante. Já aconteceu? Ainda não. Então nós vamos orar e nós vamos jejuar. Dons espirituais a serem liberados. Aqueles que creem farão maravilhas, obras maiores farão. Já aconteceu? Não. Então nós vamos orar e nós vamos jejuar. Isso vai acontecer em nome, meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. É uma presença do Senhor aqui. Sabe, nós precisamos nos posicionar em oração. Levante a sua mão por gentileza. Eu profetizo que nos próximos dias muitas coisas que estavam retidas serão liberadas sobre você. Muitas coisas que estavam travadas serão liberadas sobre a sua vida. Prepare-se, porque vai acontecer um desatar da parte de Deus na sua vida, e você vai testemunhar os próximos dias da ação sobrenatural do Espírito Santo. Se você crê, diga: eu creio nessa palavra. Escute.